Olá, gente! Aqui estamos nós para concluirmos essa nossa fase rumo ao nosso próximo exame de ordem, chegando aí, batendo as nossas portas já no próximo domingo. Então, para aqueles que aguentaram, para aqueles que sobreviveram até aqui, vai a nossa revisão do direito empresarial. Lembrando que devemos ocupar de 4 a 5 questões na nossa prova, então não é uma matéria que, embora vocês não tenham grande amor, grande zelo por ela, não é o tipo de matéria que vocês podem desprezar. Então, nesse tempo que a gente tem disponível para fazer a nossa revisão, vamos tentar aqui tratar dos aspectos mais relevantes, tendo em vista as últimas provas que nós tivemos. Eu optei por fazer uma revisão mais teórica do que realmente prática, né, já que a gente tinha a opção de entrar ou com teoria ou com resolução de questões. Mas por quê? Porque no nosso curso regular, nós já resolvemos várias questões. Além disso, vocês têm um aplicativo com os últimos exames de ordem também resolvidos. Então, por isso, eu achei por bem que nós trouxéssemos esse momento mais para o lado teórico mesmo, mas uma revisão de alguns pontos que, a 3, 4 dias da prova, merecem ser destacados. Vamos ao nosso primeiro slide. Bom, primeira coisa, só para relembrar, o nosso Código Civil atual, deixa eu voltar aqui, pegando a nossa caneta, ele adota, a partir do artigo 966, a chamada teoria da empresa. E nesse próprio artigo 966, ele define o que é empresário. Ele não define o que é empresa, mas ele define o que é empresário. E esse próprio conceito nós podemos utilizar para explicar a nossa teoria da empresa. Com a adoção da teoria da empresa, foi deixada para trás a antiga teoria do Código Comercial de 1850, que era que teoria, quem lembra qual era? Teoria dos atos de comércio. Então, nesse código, adotávamos a teoria dos atos de comércio, daí a expressão direito comercial, passamos agora a adotar a teoria da empresa, daí a expressão direito empresarial. Lembrando ainda que o nosso Código Comercial de 1850 tem uma pequena parte em vigor. Essa pequena parte é a parte relativa ao direito marítimo. No mais, praticamente todo o nosso direito empresarial encontra-se contido no nosso Código Civil e, além disso, em legislações esparsas. Vamos destacar, então, alguns aspectos relevantes da teoria da empresa para a nossa prova. Vamos adiante. Bom, primeiro é importante sabermos os modos de exercício de empresa. Se uma pessoa chega para você que futuramente aí irá ser um advogado e tudo mais, e quem sabe irá optar por essa área tão carente do direito empresarial, se uma pessoa chega para você e pergunta: doutor, quais são os modos de exercício de empresa em nosso país? Eu quero constituir uma atividade empresarial, quais são os modos de exercício? O que é que você vai dizer para a pessoa? Existem 2 modos de exercício de empresa em nosso país e você que vai exercer pode escolher o modo que lhe ache mais cabível. Existe a atividade individual, o tal do empresário individual, você sozinho, sem sócio, né, sem se preocupar com sócio, mas também, caso incorra em insucesso, o insucesso é todo seu, escolha o que lhe for mais conveniente, ou você pode desenvolver atividade empresarial através de sociedade. E aí nós temos os diversos tipos societários que falaremos mais para frente. Então, são esses 2 modos de exercício de empresa. Individualmente falando ou através de sociedade, composta, a princípio, sempre, com no mínimo 2 pessoas. Bem, dentro do modo individual, nós temos, para efeito de prova, um desdobramento. Nós temos o empresário individual que atua sob a forma ilimitada e nós temos o empresário individual que atua sob a forma limitada, o famoso EIRELI, que entrou em vigor em nosso ordenamento a partir de 2012, certo? Gente, muito cuidado. Alguns doutrinadores têm têm se referido nas obras como se essa figura do empresário individual de responsabilidade ilimitada, ela tivesse simplesmente sido extinta do ordenamento jurídico. Ela não foi extinta. É claro que ninguém de sã consciência vai constituir uma atividade empresarial desse jeito nesse momento, já que eu tenho a oportunidade de ser empresário individual de responsabilidade limitada. Quer dizer, já que eu tenho a oportunidade
de me aventurar no mundo empresarial sozinha, sem que meus credores, pelo menos a princípio, afetem meu patrimônio particular. Então, responsabilidade limitada quer dizer proteção ao patrimônio particular daquele que vai constituir uma empresa. Obviamente que com a chegada do EIRELI, essa empresa individual de responsabilidade limitada vai ser coisa do passado, vai servir meramente como referência histórica. Mas para efeito de prova, existem ainda as duas formas. Até porque, lembremos que existem certos requisitos para que você se insira na condição de EIRELI. E um deles é a quantidade de capital social. É o valor do capital social mínimo que você precisa ter para se inserir nessa condição. Quem lembra que capital social é esse? 100 salários mínimos, certo? É o requisito básico para que você constitua um EIRELI. Lembrando, gente, que o EIRELI, ele não é uma sociedade unipessoal. Ele é uma pessoa jurídica nova. Segundo dispõe o nosso código, nós temos como pessoas jurídicas de direito privado. Quem são? Sociedades, associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas e EIRELI. Se o EIRELI fosse um tipo de sociedade unipessoal, estaria inserido dentro do inciso referente à sociedade, e não está. Então, é um tipo novo de pessoa jurídica. No mais, sobre EIRELI, lembrem-se que ele utiliza subsidiariamente das normas relativas às sociedades limitadas. E que ele veio para o nosso código no artigo 980, que passou a ser, então, o artigo 980-A. Vamos adiante. Bom, a partir dessa introdução, eu acho que é importante destacarmos qual a idade mínima para abertura de empresa individual e qual a idade mínima para alguém continuar uma empresa individual. Gente, observem, não estou me referindo aqui, voltando à sociedade. Falo só de empresa individual. Além disso, em cima eu me refiro à abertura, a início de empresa. Embaixo, eu me refiro a uma empresa já aberta, à continuidade. Segundo dispõe o nosso artigo 5º, inciso 5º do Código Civil, a idade mínima é de 16 anos para a abertura, desde que a pessoa possua economia própria. E a partir daqui, ela estará emancipada. Certo? Então, 16 anos com economia própria. Antes disso, eu não posso abrir, eu não posso iniciar uma empresa individual. E se, no caso, uma pessoa tem uma grande empresa individual, se essa pessoa morre e tem um único herdeiro de 1 ano de idade, a partir de que idade alguém pode continuar uma empresa? Qualquer idade, gente. Observem a diferença acima. Qualquer idade. Não tem idade mínima. Nasceu com vida, pode continuar uma empresa recebida por herança. Desde que, se for absolutamente incapaz, ele vai ter que ser representado. Não é assim que o absolutamente incapaz atua na vida civil. Se ele for relativamente incapaz, terá que ser assistido. Bom, quero que vocês prestem atenção no seguinte. Fazendo um paralelo, vamos comparar que aqui em cima eu tenho 2 requisitos para abertura de empresa individual. Aqui embaixo eu terei 2 requisitos para continuidade, que em nada tem a ver com os requisitos acima. Qual é o outro requisito aqui? O outro requisito, repito, que nada tem a ver com o requisito acima, é a autorização judicial. Certo? Só mediante autorização judicial é que essa empresa irá continuar. Visualizem bem aí na tela, o que vocês têm na tela, da diferença existente entre as duas situações, conforme estejamos tratando de abertura ou de continuidade. Indo adiante. Hoje a gente vai mais rápido do que o normal, mas que o nosso objetivo aqui é fazer uma revisão. Bom, se nesse slide eu me referi à empresa individual, um dos modos de exercício de empresa em nosso país, nesse slide agora eu me refiro à sociedade. A partir de que idade é possível alguém ser sócio? Gente, muito cuidado.
esse parágrafo 3º do 974, ele foi inserido em 2011 e até então ele não apareceu em nossa prova, certo? Então podemos contar aí, de repente, com a sua aparição. E a resposta é, a partir de que idade agora alguém pode ser sócio? Qualquer idade. Se você tiver uma criança de 1 mês de vida, ela já pode ser sócio, porque a resposta é qualquer idade. Desde que, se ele for incapaz, ele seja representado ou assistido, certo? Isso aqui é direito civil puro. Desde que ele não vá gerir a empresa, o menor não pode gerir por questões óbvias. E desde que o capital da empresa esteja pago, esteja integralizado. São os 3 requisitos que precisam aparecer de maneira concomitante. Então, lembrem-se, nas 2 situações anteriores, voltando aqui, eu estava diante de 2 requisitos apenas nas 2. Nessa situação aqui, eu não estou diante de 2 requisitos. Eu tenho que ter a presença concomitante agora de 3 requisitos, certo? Então, isso é o que a gente tem de importante para falar acerca de capacidade. No próximo slide, eu fiz questão de destacar a situação peculiar do ruralista. Gente, muito cuidado. O ruralista ele goza de um privilégio, ele goza de uma proteção dentro do nosso ordenamento, que nenhum outro tipo de pessoa tem. A gente sabe que existe uma tendência da nossa legislação em sempre dar um tratamento mais benéfico ao ruralista. Isso é no âmbito previdenciário, no âmbito trabalhista, e assim também fez o direito empresarial. O que é que a gente sabe? Todo mundo que desenvolva atividade de empresa em nosso país é obrigado a se registrar na junta comercial. O registro, ele não é uma faculdade, ele é uma obrigação, sob pena de você ser considerado empresário irregular. Então, o registro ele é uma obrigação. Mas várias pessoas acabam não fazendo o registro pela alta carga, principalmente tributária, que ele possui. Essas pessoas serão penalizadas, mas deixemos isso para lá. O que eu quero que vocês percebam é que o registro, em regra, ele é uma obrigatoriedade. A única exceção trazida pelo nosso legislador é em relação ao ruralista. Porque o ruralista é o único, gente, que pode escolher se registrar na junta comercial e ser empresário para todos os fins, ou não se registrar na junta e não ter nenhuma penalidade decorrente disso. Entenderam? Então, o ruralista ele escolhe o que lhe for mais conveniente. Se registrar na junta e ser considerado empresário para todos os fins, ou não se registra na junta, não é empresário, exerce uma atividade civil e não é por isso penalizado. Mas só ele possui essa peculiar, daí porque eu falei aqui no slide a situação peculiar. É uma situação completamente sui generis. Não confundam, gente, como já apareceu em provas anteriores, o ruralista com o micro e pequeno empresário. O micro e pequeno empresário tem uma série de benefícios, principalmente do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, mas o micro e pequeno empresário são obrigados a se registrar. Tem um registro mais simplificado, uma forma de registro mais simplificado, mas são obrigados a se registrar. O ruralista não, o ruralista escolhe. Falando nisso, quem lembra, microempresa, o que é necessário para caracterizá-la? Faturamento bruto anual de até quanto? R$360 mil. Então, microempresa, faturamento bruto anual de até R$360 mil. Empresa de pequeno porte, mais de 360 mil, menos de 3.600.000. Vão se lembrar, na hora da prova, que é tudo com 36. Vamos ao próximo slide. No próximo slide, nós temos a situação da pessoa casada versus o direito empresarial. Deem uma lidinha nos artigos 977 e 978 e lembrem-se, principalmente do artigo 977, que diz: a pessoa casada em comunhão total e a pessoa casada em separação total. Lembrando que sempre a separação é total, não existe separação parcial, mas a separação total obrigatória, tá? Não é aquela separação total convencional. Eu escolhi me casar sob o regime da separação total. Não. É a separação total imposta por lei, prevista no nosso artigo 1641.
As pessoas que são casadas nesses dois regimes não podem ser sócias entre si, certo? Na comunhão total e na separação obrigatória. Se eu sou casada em comunhão total, ou se eu sou casada em separação obrigatória, eu não posso ser sócia do meu marido. Nem nós dois podemos ser sócios de um terceiro ao mesmo tempo. Ou vai um ou vai outro, tá? Para ser sócio de João. Então, eu vou, o meu marido vai. Agora, não podem ir os dois se a gente for casado em comunhão total ou separação obrigatória, certo? E nem você pode ser sócio do seu marido, da sua esposa, se você for casado nesses regimes. Fora esses regimes, é possível sim a sociedade entre cônjuges. No próximo bloco, voltaremos então com mais assuntos. Gente, continuando agora a nossa revisão, vamos falar sobre nome empresarial. Nome empresarial é um assunto que, prova a prova, venho dizendo que eu estou sentindo a sua falta e ele não vem aparecendo e ele continua, né, quase que não aparecendo mais na prova, mas, pela sua relevância, eu acredito que uma hora ou outra a gente pode ter uma questão inteira, inclusive versando sobre nome empresarial. Eu fiz um quadro para a gente compreender melhor a matéria, vamos olhar na tela. Bom, quando a gente fala em nome empresarial é uma expressão ampla, certo? Se o examinador disser em relação ao nome empresarial, podemos afirmar que é porque ele está querendo se referir a firma e denominação. É isso que ele está querendo falar. Firma e denominação. Então, firma e denominação são espécies de nome empresarial. Qual é a diferença entre ambas? A firma, ela é constituída a partir de nomes próprios. É bem simples isso, gente. É saber como é a composição de ambos. A firma, ela é composta a partir de nomes próprios. Por exemplo, Silva e Souza Limitada. Então, pelo princípio da veracidade, eu preciso ter aqui no nome empresarial o nome realmente dos sócios. Eu preciso ter pelo menos um Silva e um Souza para criar esse nome empresarial. Bom, como a firma ela é constituída por nomes próprios, ela também é chamada de razão, certo? E se for empresário individual, é razão individual. Se for sociedade, é razão social. Pronto, então isso é o que é firma. Vamos ver o que seja denominação. Professora, quando é que o empresário vai usar firma? Quando é que ele vai usar denominação? Bom, gente, em regra, não é uma escolha dele, tá? Tirando alguns casos da lei, mas em regra não é uma escolha dele. Em regra, a legislação é quem vai dizer quem vai usar firma e quem vai usar denominação. Não dá aqui para eu sair tratando disso com vocês agora, mas no nosso curso regular falamos bem sobre isso. Por exemplo, uma sociedade em nome coletivo só pode ter firma. Uma sociedade anônima só pode ter denominação. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é uma questão de prescrição legal. A princípio, não é uma escolha, tá? A não ser no caso da sociedade limitada, que pode escolher, em outros casos. Mas, em regra, é a lei que determina a utilização por uma ou outra espécie de nome empresarial. Voltando ao nosso quadro. A denominação ela é composta por um nome inventado, acompanhado do seu objeto social. Atividade desenvolvida pela empresa. Como ela é constituída por um nome inventado, ela é sinônimo de elemento de fantasia. É sinônimo. Não é, gente, nome de fantasia. Nome de fantasia é outra coisa. Nome de fantasia é aquele que fica lá na entrada do estabelecimento, na porta, no letreiro. Aqui é elemento de fantasia. Por exemplo, a gente está aqui do lado, sem objeto vai fazer propaganda, mas é inclusive uma referência do endereço do espaço jurídico. Vamos imaginar que o bar do bode, o Entre Amigos, não tenho ideia de como seja o nome,
né? A gente só sabe o nome empresarial da empresa se a gente prestar atenção na nota fiscal, mas vamos imaginar que fosse Bar e Restaurante do Bode Entre Amigos Limitada, certo? Então, esse seria um exemplo de denominação. Por quê? Aqui eu tenho o objeto social desenvolvido pela empresa e aqui eu tenho um nome inventado, do bode, da cabra, do que quer que seja. Eu tenho um nome inventado. É assim que se constitui uma denominação. Importante. Se você quiser acrescentar o objeto social aqui, você pode, certo? Silva e Souza Cosméticos Limitados. Não tem problema. Agora, ele não é obrigatório de constar na firma. Ele é obrigatório de constar na denominação. Bom, e por fim, outra diferença entre ambos é que a firma ela é a própria assinatura da empresa. Ao passo que a denominação não. Professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Se eu fosse a administradora desta empresa aqui, eu, Renata de Lima Pereira, eu sou administradora desta empresa. Se eu fosse a administradora desta empresa, na hora de eu assinar qualquer contrato, qualquer cheque, eu utilizaria Silva e Souza Limitada. Porque a firma, ela é a assinatura da empresa. Já, se eu fosse administradora desta empresa, como era que eu ia assinar? Eu ia assinar com meu nome civil, Renata de Lima Pereira, certo? Porque a denominação não é a assinatura da empresa. Então, gente, esses são os pontos mais relevantes sobre firma e denominação. Passando mais para frente, eu coloquei um assunto que sempre aparece em nossas provas. A sua incidência é uma das maiores em termos de parte geral do direito empresarial, que é o nosso estabelecimento empresarial. Inclusive, na penúltima prova, caiu uma questão somente sobre ele. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha no nosso código, porque os elementos que podem aparecer são diversos. Gente, o que é o estabelecimento empresarial? Muitas vezes a gente confunde estabelecimento empresarial com ponto comercial. Aí eu vou ali na farmácia Big Ben, eu vou ali no estabelecimento empresarial da farmácia Big Ben da Conselheiro H, da Domingos Ferreira. Não, você não está indo no estabelecimento, você está indo no ponto. Você está indo num dos imóveis, num dos pontos comerciais. O conceito de estabelecimento empresarial é muito mais amplo do que isso. Vamos colocar o conceito na tela. O conceito de estabelecimento empresarial é a soma de bens materiais que a empresa possua, mais bens imateriais, mais a clientela, mais uma coisa chamada de aviamento. Tá? Então, observem que o ponto comercial ele é apenas um dos elementos do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial dá-se pela soma desses 4 elementos aqui. Bens corpóreos, bens incorpóreos, como patente, nome, a clientela, não há empresa sem clientela, e o aviamento. Para quem não lembra, aviamento é a possibilidade, é aquilo que a empresa pode dar de lucro, é a probabilidade que ela tem de gerar lucros. Bom, gente, a partir do momento que eu tenho um estabelecimento empresarial, se eu quero vendê-lo para outra pessoa, esse ato de venda de todo o estabelecimento empresarial se chama de trespasse. Estão lembrados que a gente falou sobre isso no curso regular? Então, a venda de todo o estabelecimento empresarial se chama trespasse. Se eu vendo o meu estabelecimento empresarial, eu não posso, em regra, a não ser previsão contratual em sentido contrário, eu não posso concorrer com o meu comprador. Durante um prazo de 5 anos, eu tenho que observar a chamada cláusula de não concorrência. Prazo esse que pode ser aumentado, diminuído, pode ser convencionado entre as partes.
mas as partes silenciando prevalece esse prazo de 5 anos. Bom, o que foi que caiu nessa última prova que eu falei? Caiu justamente a previsão do artigo 1148. Em regra, a pessoa que compra o estabelecimento empresarial, ela se subroga nos contratos anteriores firmados pelo alienante. Então, se eu vendo o meu estabelecimento empresarial, a pessoa que vai comprar, João que vai comprá-lo, em regra, ele se subroga nos contratos que eu possuía, salvo se esses contratos forem estritamente de caráter pessoal. Por exemplo, gente, na locação, eu tinha uma locação num determinado ponto, ele vai se subrogar, ele vai continuar naquele contrato e nos contratos em geral. Mas, repito, vale dar uma pena, dê uma olhadinha também, principalmente no artigo 1142, que esse artigo ele traz justamente quais são os requisitos para que você possa trespassar o seu estabelecimento. Esse trespasse ele pode ser feito, mas existem limites para isso. Vamos ao próximo ponto. Bom, nós temos uma matéria que vem aparecendo com uma certa frequência em nossas provas, que é a Lei 9279 de 96, a lei que rege a propriedade industrial. A nossa lei de propriedade industrial. Qual é o objetivo principal dessa lei, dentre outros? É falar da concessão de patente e de registro. Então, gente, quando eu chego perante o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eu chego lá para requerer dois documentos, um dos dois documentos principais. Ou eu vou requerer a minha carta patente, ou eu vou requerer o meu registro. Professor, e como é que eu sei se eu vou requerer patente ou registro? É simples. Se aquilo que você estiver objetivando proteger for invenção ou modelo de utilidade, o documento hábil a proteger a sua invenção ou modelo de utilidade é a patente. Se aquilo que eu quiser proteger for marca ou desenho industrial, eu não vou patentear uma marca, eu vou sim registrá-la, certo? Observem na nossa aula do curso regular o que dissemos sobre prazo, o que dissemos sobre conceito. Vale a pena esse assunto, ele vem com uma certa frequência em nossa prova. Indo adiante, nos artigos 1179 a 1195 do nosso Código Civil, nós temos a escrituração mercantil. Os livros mercantis, eles traduzem principalmente a vida financeira de uma empresa. Por isso, gente, os livros mercantis, eles são dotados do chamado princípio do sigilo. O que está no meu livro mercantil, eu não quero que ninguém veja. É que nem a pessoa chegar para você para lhe pedir seu contra-cheque. Eu não quero mostrar. Eu não quero que meu concorrente saiba, eu não quero que meu empregado saiba, que minha esposa saiba. Eu não quero. Então, os livros mercantis, em regra, eles são protegidos pelo princípio do sigilo. Lembrando que só existe um livro mercantil obrigatório para todas as atividades em nosso país. Quem lembra qual é? É o livro diário. É o único livro obrigatório para toda e qualquer atividade empresarial em nosso país. Pois bem, voltando ao raciocínio do princípio do sigilo. Esse sigilo, ele existe, mas ele pode ser quebrado. Existem determinadas autoridades que podem exigir, sim, verificar o seu livro empresarial. Que autoridades são essas? Vamos ver na tela. As autoridades que podem quebrar são principalmente duas: a Fazenda Pública e o Judiciário. Certo? Então, Fazenda Pública e o Judiciário. E INSS também, mas principalmente aqui, Fazenda Pública e o Judiciário. Mas o que é importante é a gente saber. A Fazenda Pública sempre pode exigir a chamada exibição total do livro mercantil. A Fazenda Pública, sempre que achar conveniente, sempre que for fazer uma fiscalização, ela pode exigir verificar todo o livro mercantil. Agora, gente, o Judiciário não. O Judiciário, em regra, só pode exigir a exibição parcial do seu livro mercantil. Professora, como assim?
tem uma demanda entre sócios, um está desconfiando do outro, e eles estão discutindo a distribuição de lucros de janeiro, fevereiro e março perante o judiciário. Então, o juiz só pode verificar essa parte do livro, a parte que está sendo objeto da demanda. Cuidado, gente, a gente sempre tem uma impressão que o Poder Judiciário pode fazer tudo, sempre tem mais poder, nesse caso não é. A Fazenda pode sempre, sem precisar alegar um motivo para isso, pode sempre verificar o livro integralmente. O Poder Judiciário, em regra, só pode verificar o livro parcialmente. Só pode verificar o livro naquela parte que está sendo objeto da demanda, com exceção dos casos previstos no artigo 1191. Vamos ler. Vamos à tela para que a gente possa ler. Então, em regra, a exibição dos livros mercantis por parte do judiciário, ela é meramente parcial. Só excepcionalmente é que ela vai poder ser integral. Ela só vai poder ser integral quando for relativa a questões envolvendo sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. Mas, professora, como é que eu faço para resolver uma questão sobre isso na prova? Você tem que decorar isso daqui, tá certo? Não tem outra coisa para fazer, não. Tem que decorar o que está aqui, para lembrar que só nesses casos é que pode haver a exibição integral, a exigência da exibição integral por parte do judiciário. No mais, o judiciário só pode exigir exibição parcial, justamente devido ao princípio do sigilo. No próximo bloco, voltaremos com novos assuntos. Gente, vamos falar agora daquele assunto que vocês adoram, daquele assunto que vocês ficam ávidos pela aula, que se chama título de crédito. Mas, embora vocês não gostem absolutamente, é um assunto que a gente conta como quase certo, tal qual falência dentro de nossa prova. Então, vamos falar aqui sobre título de crédito. Primeiramente, vamos ler o conceito de título de crédito, que já explicamos nas aulas regulares, mas que vale a pena relembrá-lo. Vamos à tela. No conceito de título de crédito, temos: título de crédito é o documento necessário. Estão lembrados? Documento é sinônimo de cártula. Primeiro princípio é o princípio da cartularidade. Então, aqui temos os três princípios. Lembram-se da história do CAL? Pronto, os princípios formam o CAL. Para o exercício do direito literal, ele vale por aquilo que nele está previsto, nem mais nem menos. Segundo o princípio da literalidade. E o terceiro princípio é o princípio da autonomia. Então, aqui nós temos o que nós falávamos, essa siglazinha que a gente criou, só para vocês memorizarem. Os princípios do direito cambiário formam o CAL, cartularidade, autonomia e literalidade. Vamos falar um pouquinho de cada um dos títulos de crédito, mas antes disso eu coloquei algumas coisas sobre teoria geral. Primeiramente, vamos lembrar que, em regra, os títulos de crédito eles são títulos à ordem. Tá? Em regra, eles são à ordem. Por isso, para que sejam não à ordem, a cláusula não à ordem precisa vir de maneira expressa. Tá? Se não tiver nada escrito no título, é porque ele é à ordem, que é a regra. Professora, que títulos podem ser a ordem, que títulos podem ser não a ordem? Qualquer um deles podem ser a ordem ou não a ordem, mas em regra eles são a ordem. Quer dizer, em regra eles são transferíveis para outra pessoa via endosso. Dizer que um título é a ordem quer dizer que ele é endossável. Dizer que ele é não a ordem não quer dizer que eu não possa repassá-lo para outra pessoa. Eu posso, mas eu não posso repassá-lo por endosso. Eu tenho que repassá-lo por cessão de crédito. Direito civil puro, direito das obrigações. Tá? Mas o que é importante sabermos é, dizer que um título é a ordem significa que ele é endossável. Significa que ele pode ser repassado, assim como esse outro também, mas ele pode ser repassado via endosso. Outro ponto geral importante sobre título de crédito é o aval. Gente, lembrem-se que o aval e a fiança são institutos diferentes. São muito semelhantes?
São. São institutos praticamente irmãos? São. A gente não vai dizer nada em sentido contrário. A gente tem alguns pontos de contato que são bem importantes. Nas nossas aulas regulares, nós fizemos, não sei se vocês lembram, espero que sim, mas quem assistiu, nós fizemos 2 grandes quadros. Um quadro só com pontos de semelhança entre ambos e um quadro com todos os pontos que poderiam aparecer na prova de distinção entre aval e fiança. O que não dá é para essa altura do campeonato alguém estar achando que aval e fiança ainda são a mesma coisa. Claro que eles têm um conceito muito parecido, são garantias prestadas por terceiro, ambos precisam ser dados por escrito, ambos precisam de outorga conjugal, exceto no regime da separação total, mas são institutos bem divergentes entre si. Tanto que o aval é instituto que protege o pagamento, é instituto que garante o pagamento de título de crédito. Daí porque ele pertence ao direito empresarial. A fiança é instituto que garante o pagamento de contrato. Daí porque ela pertence ao direito civil. Tá? O avalista ele sempre tem a obrigação solidária. O fiador, em regra, tem a obrigação subsidiária. O fiador de locação não tem proteção ao bem de família. O avalista tem proteção. Então, nós temos uma série de distinções pontuais entre eles, mas que fazem com que a gente tenha certeza que estejamos diante de 2 institutos distintos. E, embora as pessoas leigas acabam confundindo-os, e aí é normal que isso aconteça, a gente que conhece a técnica, a gente não pode tratá-los como sendo a mesma coisa. E, gente, uma coisa é certa, se cair aval na prova, isso aí é o que sempre acontece, se cair aval na prova, o que eles vão fazer é tentar misturar a cabeça de vocês, fazendo crer que são 2 institutos praticamente idênticos, e embora tenham pontos de semelhança, não são. Vamos falar um pouquinho dos títulos de crédito em si. Vamos à nossa tela. Eu fiz uma tabela aqui para que a gente pudesse verificar nossos 4 títulos de crédito, aqueles títulos de crédito que a doutrina chama de títulos de crédito próprios, que eles guardam propriamente todas as características de um título de crédito. Quais são eles? Letra de câmbio ou simplesmente letra. Lembrando, gente, que em todo título de crédito tem que ter o seu nome, é requisito essencial a todo ele. Temos a nota promissória. Temos o cheque, que alguns ainda tentam desnaturá-lo como não sendo um título de crédito, mas para a maioria da doutrina ele é sim um título de crédito. E temos a duplicata. Então, são esses 4 títulos de crédito próprios que existem no direito brasileiro. E aí a gente vai completando aqui esse nosso quadril. Bom, como nós dissemos, todos eles podem ser endossáveis, certo? Voltando aqui, todos eles podem ser a ordem. Como também todos eles podem ser não a ordem, e aí podem não ser endossáveis. Mas, em regra, todos eles são endossáveis. Todos eles podem ser avalizados, certo? O aval, gente, ele não é um requisito de validade de um título de crédito. Eu não tenho que ter um aval para ter o título válido, diferente do nome. Eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter o valor. O aval, não. Mas se o credor assim exigir, todos esses 4 títulos podem conter avalistas, destacando que a nossa lei do cheque proíbe que banco seja avalista de cheque. O cheque pode ter uma outra pessoa como sendo avalista. Coisa simples que de vez em quando aparece na prova e muita gente se complica. Em relação ao aceite, nós só temos 2 títulos que têm aceite no Brasil. Que títulos são esses? Gente, eu não tenho como, nesse nosso momento, muito apertadinho que nós temos, até porque o interesse aqui é vocês fazerem uma revisão e vocês têm, sei lá quantas matérias para revisar. Então, o interesse da gente não é sair repetindo o que vimos nas aulas. Nós analisamos bem direitinho essa questão do aceite nas nossas aulas regulares. Como nesse momento é só realmente de lembrança, de relembrar alguns tópicos, de deixar aí a mente de vocês mais fresca para a prova, eu não tenho como chegar nesse momento e voltar para explicar o que seja aceite, como se dá o aceite. Mas pelo menos para efeito de memorização, memorizem o seguinte em relação ao aceite. Vamos à tela.
Nós só temos 2 títulos que têm aceite. Quais são eles? Lembrem-se, o mais complicado de todos, que é a letra de câmbio. Isso aí vocês vão lembrar. Lembrar que é o mais complicado, o aceite torna realmente o título mais complicado. Aí, para ajudar na hora da prova, lembrem-se do seguinte. Qual é o título que é genuinamente brasileiro? Qual é o título que o Brasil criou porque justamente a letra de câmbio nunca deu certo aqui no país? Nunca pegou aqui no país. Esse título é a duplicata. Então, se a duplicata ela é meio que, tá? Meio que uma imitação da letra de câmbio, a duplicata é o outro título que possui aceite. Não confundam, por favor, isso na prova, que isso daqui é bobo demais para a gente confundir. Nota promissória e cheque não possuem aceite de maneira alguma. Em relação ao conceito, tanto a letra de câmbio, quanto o cheque, quanto a duplicata constituem ordens de pagamento. Cada um com suas feições diferentes, mas os 3 são ordens de pagamento. Nós só temos um título no Brasil que é uma promessa de pagamento, que é a nota promissória. E isso faz com que ela seja o título mais simples de todos. A nota promissória é simplesmente uma promessa de pagamento do devedor perante o credor que vai pagar num dia tal, enquanto que os outros 3 títulos não. Constituem sempre ordens de pagamento que uma figura jurídica irá dar a outra figura para pagar uma terceira pessoa, uma terceira figura jurídica. Certo? Então, o único que é promessa de pagamento é a nota promissória. Vamos voltar para completar o nosso quadro. Bom, gente, em relação às classificações dos títulos de crédito, nossa doutrina diz que existem títulos de modelo livre e títulos de modelo vinculado. Professor, o que é que isso quer dizer? Simples demais. Título de modelo livre é aquele que você faz desde que observados os requisitos legais, você pode fazer do que quiser, do jeito que quiser. São eles, letra de câmbio e nota promissória. São títulos de modelo livre. Você pode pegar um guardanapo, você pode pegar um talão na livraria e fazer uma nota promissória, fazer uma letra de câmbio. Porque são títulos que têm modelo livre. Ao passo que cheque e duplicata possuem modelos vinculados. O que é que isso quer dizer, gente? Modelo vinculado. A nossa legislação, o nosso Banco Central, ele determina, ele vincula o modelo de cheque e duplicata a um modelo pré-estabelecido. Se alguém não cumprir aquele modelo, isso vai fulminar o título de invalidade, certo? Se vocês pegarem aqui, confiram aí na casa de vocês, de repente vocês, o pai, a mãe, todos vocês têm cheques de bancos diferentes. Se você for comparar, o que vai diferenciar esses cheques entre si é somente a parte gráfica. Mas os títulos, os cheques, eles precisam ser rigorosamente iguais porque são títulos de modelo vinculado. Lembrem-se, a duplicata é o único título que só pode ser emitida por empresário. Só empresário pode emitir duplicata. E completando o nosso quadro, vamos a ele. Completando o nosso quadro, temos um título, somente um título no Brasil, que é causal, que é a duplicata, enquanto que os outros são não causais. Professor, o que é que isso significa? A duplicata só pode ser emitida por 2 causas. Daí se diz que duplicata é um título causal. Que 2 causas são essas? Ou compra e venda mercantil, ou prestação de serviços. Somente esses 2 motivos podem originar duplicata. Daí porque ela é dita um título causal. Todos os outros 3 não têm causas específicas para serem emitidos, são não causais. Bom, gente, então isso aqui são os pontos mais importantes que a gente tem para falar sobre letra de câmbio, duplicata, cheque. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a nossa lei 11.101, que é a nossa lei que trata sobre falência e recuperação. Assunto que a gente tem praticamente como sendo certo em nossa prova. Primeira coisa que eu coloquei aqui são os requisitos da falência. Existem requisitos específicos para que a falência ela possa ser decretada. Esses requisitos eles precisam aparecer de maneira concomitante. São esses 3 requisitos aqui, gente. Primeiro,
O devedor tem que exercer atividade de empresa. Então, só quem exerce atividade de empresa pode ter decretação de falência. Depois, a empresa tem que se encontrar numa situação de insolvência. Insolvência essa que, como verificamos bem direitinho aqui, pode se manifestar de uma dessas três formas que aqui estão, mas é necessária pelo menos uma. E, por fim, a falência vai ser sempre um procedimento decretado por sentença. Não existe falência sem sentença. Não confundam. A recuperação ela pode aparecer na forma judicial ou extrajudicial. A falência é sempre judicial, porque é sempre um procedimento que precisa de sentença, necessariamente. Então, são esses três requisitos, ou pressupostos, como vocês prefiram denominar, que precisam aparecer de maneira concomitante para que possa ser decretada a falência de uma determinada empresa. Gente, de suma importância para esse nosso assunto é sabermos a classificação dos créditos concursais e extraconcursais. Também falamos disso bem em nossas aulas. Faço aqui a ressalva que eu tenho dois quadros. Primeiro, serão pagos os credores extraconcursais. E, em segundo lugar, são os credores concursais. Bom, conselho, se eu fosse vocês, não iria para a prova sem decorar essa tabelinha aqui. Sem decorar a ordem do pagamento. Professora, essa primeira tabela aqui dos extraconcursais não é importante, não? É. Também é importante, também existe uma ordem, o juiz só vai mandar fazer o pagamento observado essa ordem, mas, gente, o que aparece em toda a prova, não só de OAB, como em provas de concursos em geral, é a classificação dos créditos concursais. Por isso que, se eu fosse vocês, não iria para a prova sem memorizá-los. Só mais uma dica. Os créditos extraconcursais são despesas que surgiram após o processo de falência. Tá? Custos do processo, remuneração do administrador, são despesas que surgiram após o processo de falência. Serão pagas em primeiro lugar. Por sua vez, os créditos concursais são dívidas que surgiram antes da decretação da falência e serão pagas em segundo lugar, observada essa ordem aqui desses 8 credores. Então, no próximo bloco, a gente encerra esse assunto falência, falando de recuperação, entrando no direito societário para encerrar a nossa revisão. Gente, encerrando a nossa revisão, vamos falar um pouquinho aqui de recuperação judicial e extrajudicial e finalmente terminarmos aí com o nosso direito societário. Como eu dizia no bloco anterior, lembrem-se que a falência só é um procedimento judicial. Por sua vez, a recuperação pode aparecer sob a forma judicial ou extrajudicial. Na extrajudicial, ela tem plena validade, mesmo que não posta ao crivo do Poder Judiciário. A judicial não, ela é um processo propriamente dito, ela se desenrola perante todo o Poder Judiciário. Só uma coisa importante a gente destacar. Em regra, o juiz ele está adstrito a observar na sua decisão aquilo que decidir a Assembleia na recuperação judicial. Em regra, se a Assembleia decide a favor do plano de recuperação, o juiz deve decretar a recuperação. Se ela decide contra, ele deve decretar a falência. A recuperação ela é um favor concedido pela lei a determinados tipos de empresas que preencham certos requisitos, entre eles a necessidade indispensável de ser regular perante a junta comercial. Não confundam. A falência de uma empresa ela pode ser decretada mesmo que essa empresa não esteja regularmente inscrita na junta comercial, certo? A falência. A recuperação não. A recuperação é um favor, a recuperação é um bônus que a lei confere, mas somente aquelas empresas que, dentre outros requisitos, demonstrem a regularidade de inscrição perante o órgão competente. Gente, lembrando
que a gente fala muito aqui em junta comercial e que a expressão que costuma aparecer na prova é uma expressão um pouco mais ampla, que é o registro público de empresas mercantis. Tá? Registro público de empresas mercantis, que se refere ao que a gente chama de junta comercial. Para terminar a nossa revisão, vamos falar do nosso direito societário, assunto que sempre se encontra presente, mais ou menos. A divisão de nossa prova é o seguinte: duas questões costumam aparecer sobre direito societário, uma sobre falência ou recuperação, sempre é um ou outro assunto, nunca os dois ao mesmo tempo, uma questão sobre título de crédito e uma questão envolvendo a parte geral. Essa questão que envolve a parte geral é que é a mais difícil da gente conseguir imaginar o que vem, porque a parte geral simplesmente ela é imensa, né? Parece que o examinador vem tendo uma preferência por propriedade industrial, mas só parece. Talvez, como ele tenha cobrado muito propriedade industrial nas provas anteriores, talvez nessa não apareça. A gente não sabe exatamente o que nos espera. Vamos à nossa tela do nosso direito societário. Bom, dentro do direito societário, é importante a gente destacar a importância aqui, com circunflexo, não com tio, é importante a gente destacar o registro. O registro na junta comercial, ele é condição sine qua non à aquisição de personalidade. Só vai ter personalidade a empresa que estiver registrada. Diferente da gente, pessoa física, que a gente adquire personalidade no momento do nosso nascimento com vida, as pessoas jurídicas, em geral, só adquirem personalidade perante o registro no órgão competente, no nosso caso, junta comercial. A partir daí, a nossa legislação vai dividir as sociedades em sociedades personificadas, sociedades que se inscrevem na junta comercial, e sociedades despersonificadas. As sociedades despersonificadas são duas: sociedade em comum, tá? E sociedade em conta de participação. Gente, eu diria a vocês que depois da sociedade limitada e da sociedade anônima, a que mais aparece na prova é essa daqui, é a sociedade em comum. Bom, a sociedade em comum é aquilo que a gente conhece como comércio informal. São aquelas pessoas que desenvolvem empresa e simplesmente não querem se registrar. O registro é caro, é burocrático, é oneroso e elas não querem se registrar. Quais são os pontos comuns entre ambas? Já dissemos, ambas não têm personalidade. Se ambas não têm personalidade, elas não terão nome empresarial. Certo? Elas não têm nome empresarial. Só terão personalidade, nome empresarial as sociedades que forem personificadas. Se elas são despersonificadas, se elas não se registram na junta comercial, elas não têm nome empresarial. Nome, no sentido que falamos aqui, firma ou denominação. Quais são alguns pontos de distinção entre ambas? Vamos dizer aqui. Sociedade em comum só tem um tipo de sócio, sócio em comum. Não tem nem nome específico. Sociedade em conta de participação, eu tenho que ter pelo menos 2 sócios. Quem lembra quais são? Eu tenho que ter o sócio ostensivo, o sócio que aparece na negociação com o terceiro, e eu tenho que ter o sócio oculto, o sócio participante. Certo? Esse é o primeiro ponto de distinção. Numa eu só tenho um tipo de sócio, na outra eu tenho 2 tipos de sócios. Tenho que ter 2 tipos de sócios para caracterizá-la. Depois, gente, na sociedade em comum, todos os sócios respondem perante credores, perante terceiros. Na sociedade em conta de participação, quem responde perante o terceiro é só o sócio ostensivo. O oculto não, o oculto responde com ostensivo, mas perante o terceiro só o sócio ostensivo. Então, esses são os principais pontos de distinção acerca do tipo de responsabilidade de cada um dos sócios da sociedade em si. Eu remeto vocês ao que a gente falou aqui na aula sobre sociedades. Vamos adiante. Ainda eu coloquei aqui para falarmos, claro, de sociedades, para encerrarmos a nossa revisão, com sociedade limitada e sociedade anônima. Esse mesmo slide aqui eu utilizei até no nosso curso regular, com alguns pontos que merecem ser destacados sobre a nossa sociedade limitada. Gente, porque praticamente todas as sociedades existentes em nosso país são desses tipos.
ou são limitadas ou são anônimas. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque são os únicos dois tipos societários que permitem que todos os sócios tenham proteção ao patrimônio particular. Tanto na sociedade limitada quanto na sociedade anônima, eu tenho a responsabilidade limitada dos sócios. Quer dizer, as dívidas sociais não atingirão patrimônio particular. Isso tanto na limitada quanto na anônima. Acontece que a anônima ela tem um número muito menos expressivo do que a limitada pela complexidade na sua formação. Mas ambas têm esse mesmo raciocínio. Mas, por outro lado, também sabemos que essa limitação de responsabilidade ela não é algo absoluto, supremo, não. Ela tem restrições. E a principal restrição conferida pela lei é a desconsideração da personalidade jurídica. Temos uma série de outras restrições, mas essa é a principal. Lembrem-se, a desconsideração da personalidade ocorre diferente no direito empresarial daquilo que ocorre no direito do consumidor, no direito ambiental. Por isso, vale muito a pena, sei que vocês estão aí, né, já cheios de coisa para ler, mas vale muito a pena sentar e memorizar direitinho o artigo 50 do nosso código, que diz quais são os exatos termos que pode haver a desconsideração da personalidade, tanto para a limitada quanto para a anônima. Gente, lembrem-se, a sociedade limitada, ela se utiliza subsidiariamente dos dispositivos da sociedade simples e supletivamente dos dispositivos da sociedade anônima, tá? Subsidiariamente, simples, supletivamente, anônima. Tem o seu principal ponto de atração por causa disso, pela proteção do patrimônio particular dos sócios, a princípio. Daí porque quase todas as sociedades no Brasil são sociedades limitadas. Daí porque todos os outros tipos societários acabaram caindo em desuso. Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações. A sociedade limitada é uma sociedade constituída por cotas. Enquanto que a sociedade anônima ela é constituída por ações, a limitada é constituída por cotas. O que é que isso quer dizer? Qual é uma das consequências disso? O instrumento que forma uma sociedade limitada é um contrato social, já que ela é constituída por cotas. A sociedade anônima não tem contrato social, porque só tem contrato social quando a sociedade é constituída por cotas. A sociedade anônima é constituída por ações, então ela tem estatuto. Tá? O que mais podemos destacar? A administração da sociedade limitada, lembrem-se, sempre tem que haver um administrador. Sempre. Tá? Podendo ser um sócio, vários sócios, uma pessoa, várias pessoas, e a limitada ela pode ser administrada tanto por sócio quanto por não sócio. Matéria que já foi perguntada em provas. A nossa lei também aí, nos artigos 1066 e 1070, traz a possibilidade de na limitada haver um conselho fiscal. Mas é um órgão que não é de existência muito comum, não. Então, observem, a administração ela é obrigatória, a existência. O conselho fiscal na limitada, ele é um órgão opcional. Só vamos ver a sua aparição em grandes empresas. Bom, outro ponto a destacar, em relação à deliberação dos sócios. Se a sociedade tiver até 10 sócios, ela delibera via reunião. Se ela tiver mais de 10 sócios, ela delibera via assembleia. Gente, e só mais um ponto sobre sociedade limitada. Entre todos aqueles quórums que podem aparecer, infelizmente, na prova, lembrem-se de um que apareceu diversas vezes. Ouçam bem o que eu vou dizer agora. Cessão de cotas entre sócios. Eu quero ceder minha cota para um sócio. Qual é o quórum? Livre. Certo? Posso ceder minha cota a quem já seja sócio, independentemente dos outros. A cessão de cotas entre sócios ela é livre. A cessão de cotas para terceiros, não sócios, aí tem que haver a concordância de 3/4 do capital social. Não é do número de sócios, é do capital social. Então, memorizando, entre sócios, livre. Para terceiros, aprovação de pelo menos 3/4 do capital social. E por fim, vamos à nossa tela. Para não dizer que não falamos dela, né? A nossa importante sociedade anônima, que aí a gente já falou da responsabilidade dela, né? Já dissemos que ela é uma sociedade de responsabilidade limitada, mas é uma sociedade de responsabilidade limitada individual. Cada acionista responde individualmente perante seus ganhos, perante suas perdas. Já dissemos também que em relação ao seu nome empresarial, ele é dotado somente de denominação, ela não tem firma.
até porque é uma sociedade que tem uma rotatividade em regra de sócios muito grande. Lembrem-se, gente, que ela é aquilo que a gente chama de sociedade de capital, que a característica principal para você fazer parte dela é ter capital. Tá? Não é uma sociedade que se preocupe com as qualificações pessoais de cada um. Lembrem-se ainda que ela pode ser aberta ou fechada. O que vai defini-la como aberta ou fechada é a possibilidade de negociação dos seus valores mobiliários perante principalmente a Bolsa de Valores. Tá? As sociedades abertas, qualquer um de vocês aí quer investir na Petrobras. Qualquer um aqui pode investir, porque ela é uma sociedade anônima aberta. Ela negocia com ações perante a Bolsa de Valores. Nas fechadas, não. As fechadas não têm essa amplitude de qualquer pessoa dela poder fazer parte, de qualquer pessoa dela ingressar. Lembrem-se ainda que ela, como todos os outros tipos societários, é formada por, no mínimo, 2 sócios. Pelo menos na sua Constituição, ela é formada pelo menos por 2 sócios e não mais por 7 sócios, como foi no passado. Acionistas seria o nome mais correto de dizermos. Gente, infelizmente, dentro de sociedade anônima, eu falei isso no nosso curso regular, dentro de sociedade anônima, é impossível a gente conseguir saber o que é que eles vão perguntar. Eu diria a vocês, a essa altura do campeonato, se vocês querem revisar alguma coisa dentro de direito societário, peguem e revisem os 40 e poucos artigos que se referem à sociedade limitada. Tá? Eu acho que arriscar em sociedade anônima a essa altura do campeonato é arriscar muito. A gente está falando de uma lei de 200 artigos, e eu sei que vocês têm 1000 coisas para ler. Se já leram, ótimo. Mas a doutrina ela é muito pesada também sobre sociedade anônima. Então, se nesse momento final, professora, eu vou escolher uma coisa, me diga aí, né? Já que a gente não tem aí esse contato pessoal, me diga uma coisa realmente nesses 3, 4 dias, 3 dias, né? Eu estou gravando quarta, vocês vão ver ainda depois, nesses 2, 3 dias que faltam para a prova, revisa o quê? Revisa os artigos de sociedade limitada, mas revisando, mas vendo mesmo, se a cabeça ainda couber, o HD couber, ainda decorem alguns quóruns, principalmente esse de seção de cotas que eu disse, e memorizem também aquele quadro geral de credores concursais da falência. Certo, gente? Nosso encontro hoje, nossa revisão foi bem corrida, mas não tínhamos como fazer de outra forma, já que tínhamos que contemplar esses principais assuntos da prova. Mais uma vez, boa sorte, tentem, na medida do possível, não dá para ficar muito não, eu sei disso, mas na medida do possível, tentem ter calma e a gente se encontra, não mais para a OAB com certeza, mas a gente se encontra para outros preparatórios. Boa sorte e até lá. Olá, sejam bem-vindos a mais uma etapa para a gente chegar lá na aprovação do exame de ordem, desta vez com o revisaço do espaço jurídico OAB 14º exame da OAB. Nós vamos fazer 5 questões, abordando de uma forma geral as coisas que têm caído, as matérias, os assuntos que têm caído no último exame de ordem. Como o tempo é curto, e o meu e o de vocês também, a gente vai começar logo com a primeira questão. A questão diz assim: Euclides, advogado atuante na área do direito previdenciário, necessita colher informação junto ao INSS necessária à defesa de seu cliente em ação declaratória de tempo de serviço. Para isso, dirige-se ao posto do INSS, ali chegando, no entanto, após o horário do expediente. Mas, doutor Euclides, só podia sair mais cedo. Verificando que se encontra presente um servidor do posto, requer seja atendido, argumentando, inclusive, tratar-se de urgência, uma vez estar dentro do seu prazo para o oferecimento das informações ao juízo. Diante da situação acima, é correto afirmar: A. Euclides só terá direito a ser atendido no horário do expediente. Falso.
uma vez que as repartições públicas não podem atender fora desse horário. Falso, por que é falso? Porque no artigo 7º, inciso 6 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que trata do ingresso livre do advogado, o advogado tem o direito, leiam aí, eu vou passar para vocês. A letrinha B só terá direito a ser atendido se comprovar a urgência. Não há necessidade de comprovar a urgência, isso é direito do advogado. Ele não terá direito a ser atendido mesmo que comprovando a urgência. Ele não precisa nem comprovar a urgência. Ele terá direito a ser atendido sem necessidade de comprovar a urgência na obtenção das informações, uma vez que, mesmo fora do expediente, encontra-se presente um servidor da repartição. Fundamento da resposta. Artigo 7º, inciso 6, a linha C do Estatuto, que diz que são direitos do advogado ingressar livremente. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Mesmo fora do expediente, se o seu advogado chega numa repartição e existe um servidor presente, ele tem o direito de ser atendido. A gente respondeu a questão número 1 do revisaço, ok? A gente passa para a questão número 2. Eu selecionei 5 para vocês. Esse caso da questão número 2 se refere a, que vocês estão cansados de saber, aos tipos de inscrição. Principal, suplementar e principal por transferência. Lembram? A principal é onde você tem o seu domicílio, a suplementar é onde você, no conselho seccional, onde você passa a exercer a profissão em mais de 5 causas, e a transferência é quando você muda de estado. Os conselhos seccionais da ordem, não existe hierarquia entre eles. Existe hierarquia entre o Conselho Federal e os conselhos seccionais, e entre os conselhos seccionais e as caixas de assistência e as subseções. Mas entre os conselhos seccionais não há hierarquia. Uma decisão de um conselho seccional não prevalece sobre a do outro, tá? E o que a lei diz? O advogado é inscrito num determinado estado. Ele pede a transferência para outro conselho ou a suplementar para outro conselho, para outro estado. E o outro estado, o conselho seccional, pode verificar, né, na análise documental que é necessária apresentar, que existiu um vício ou uma ilegalidade na inscrição principal. Um exemplo, determinado candidato a advogado ocupa um cargo que aquele conselho seccional entende que é incompatível. No entanto, o conselho onde ele fez a inscrição principal, originária dele, concedeu a inscrição mesmo em tese ele exercendo uma atividade incompatível, que não poderia ser, porque a incompatibilidade impede a inscrição no quadro de advogados. Lembram isso do artigo 8º, não é isso? E o que acontece quando um conselho seccional verifica a existência de um vício ou ilegalidade na inscrição principal? Ele deve indeferir o pedido, uma vez que os conselhos seccionais detêm personalidade jurídica própria e não dependem das decisões uns dos outros, eles realmente detêm personalidade jurídica própria, mas quem legisla, não é, sobre a advocacia é o Conselho Federal, não é o Conselho Seccional. Ele pode ter seu regimento interno, mas ele não legisla sobre a advocacia. Deferir o pedido se restar constatada a regularidade do pedido de acordo com o seu regimento interno. Também é falso, né? A competência para baixar normas sobre o exercício da advocacia é do Conselho Federal.
o que que acontece? Letrinha C, sobrestar o pedido, seja de transferência, seja de inscrição suplementar, representando ao Conselho Federal que decidirá sobre a validade. Vocês estão lendo a letrinha C aí na tela, não é? O Conselho que recebe o pedido, ele suspende o processo e representa ao Conselho Federal, e o Conselho Federal diz se a inscrição é boa ou não. Ok? O Conselho Federal é quem vai decidir se a inscrição originária é boa. Se o Conselho Federal decidir que ela é boa, o Conselho que recebeu o pedido de transferência ou o pedido de inscrição suplementar tem que acatar e tem que deferir ou a suplementar ou a transferência. Isso está no artigo 10, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia e da OAB. A letrinha D está errada em deferir o pedido porque os vícios ou ilegalidades da inscrição principal geram a nulidade da inscrição por transferência ou suplementar. Na realidade, os vícios ou ilegalidades da inscrição principal geram a nulidade. Mas quem vai dizer se existe vício ou ilegalidade da inscrição principal é o Conselho Federal. Não é o Conselho Seccional que recebeu nem o pedido de transferência, nem o pedido de inscrição suplementar. Eu coloquei aí para vocês o artigo 10, parágrafo 4º do Estatuto, que diz que a inscrição do advogado deve ser feita no conselho em cujo território ele pretende estabelecer o seu domicílio, onde ele mora. E o parágrafo 4º do mesmo artigo 10 diz que o Conselho Seccional, aquele que recebeu o pedido de transferência ou de inscrição, deve suspender este pedido ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. E é o Conselho Federal que vai dizer se aquela inscrição principal originária é válida ou não. Se for válida, repito, o Conselho Seccional que recebeu o pedido de transferência ou a inscrição suplementar não pode indeferir, ele tem que deferir. Se o Conselho Federal decidir que a inscrição originária está aivada de vício ou ilegalidade, o Conselho que recebeu o pedido de inscrição suplementar ou de transferência não vai poder nem fazer a transferência, nem fazer a inscrição suplementar. Ok? Vamos para a questão número 3? Essa vocês têm que estudar muito, porque são honorários. Honorários, além de cair sempre no exame da ordem, é a matéria maior que a gente tem. No caso que a gente está colocando, vocês vão prestar atenção nos artigos 23 a 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB e no artigo 35, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina. Não esqueçam que honorários é tratado no Estatuto da Advocacia e da OAB e no Código de Ética e Disciplina. Vamos ver o que eles dizem que é correta. Os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado pela parte perdedora da ação, podendo o causídico, inclusive, promover a execução ou cumprimento da sentença, conforme o caso, nos próprios autos da causa em que atuou. É exatamente essa a resposta certa. Eu vou botar logo para vocês a resposta, né, o fundamento da resposta, está no artigo 24, vou botar agora, parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Ok? Então, a resposta da letrinha A, os honorários sucumbenciais são devidos, podendo, inclusive, o advogado promover a execução nos próprios autos, se assim lhe convier. A letrinha B tem a casquinha de banana porque fala em fazenda pública, não é? Aí como a fazenda pública tem todo um tratamento privilegiado, vocês ficam imaginando que para o advogado também. Não é bem assim. Na execução contra a fazenda pública, é vedado ao advogado pleitear ao juízo a expedição de precatório,
de crédito de honorários contratuais de forma separada do valor devido ao cliente, não é vedado, não. A gente sabe que se o advogado quiser juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir do alvará ou precatório, ele tem direito a perceber seus honorários à parte. Sai um alvará para o seu cliente e um alvará dos seus honorários. E isso acontece também quando se trata de precatório. Vejam aí, eu pulei logo para o artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Então, a resposta que diz que na execução contra a fazenda pública é vedado ao advogado pleitear a expedição de precatório de forma separada, está equivocada. Letrinha C. Nos honorários sucumbenciais, impostos por decisão judicial, estão incluídos contratuais, salvo se estipulado o contrário no contrato entre advogado e cliente. A resposta é falsa e a resposta, o fundamento dela está no artigo 35, que eu passei agora direto para vocês, parágrafo 1º do Código de Ética e Disciplina, que diz que os honorários da sucumbência não excluem os contratados. Eles devem ser levados em consideração no acerto final com o cliente, tendo presente o que foi ajustado na aceitação da causa. Não custa nada lembrar a vocês, né? Não está aí na questão, mas não custa nada lembrar a vocês, tá? Que honorários sucumbenciais, em princípio, pertencem ao advogado, mas pode haver estipulação contratual em contrário, pode haver um regulamento interno de uma empresa que retire os honorários de sucumbência. Não se esqueçam disso, que isso é uma questão que, eventualmente, eles colocam como casca de banana. A sucumbência pertence ao advogado? Em princípio, sim. Pode haver cláusula contratual, regimento interno, convenção coletiva que retire o direito à sucumbência? Pode. Saí um pouquinho da questão, mas era importante lembrar isso para vocês. A letrinha D fala em prescrição da ação de cobrança de honorários. Aí diz que, de acordo com o Estatuto, é imprescritível a ação de cobrança de honorários contratuais, ainda que o contrato preveja prazo certo para tanto. A resposta está errada e está escrito aí, eu passei direto para o artigo 25 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que diz que prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado. E diz também, nos seus incisos 1, 2, 3 e 4 e 5, o termo de início do prazo prescricional. Se houver vencimento do contrato, se houver contrato do vencimento, se for uma decisão que fixar, eis a questão, necessita o trânsito em julgado dessa decisão. Nos outros 3 incisos, 3, 4 e 5, não há necessidade de, no caso do desistência ou transação, renúncia ou revogação do mandato, não há necessidade de trânsito em julgado da sentença que homologar a desistência ou transação. Ok? E com isso a gente termina as nossas 3 primeiras questões e a gente volta já já com o nosso revisaço. Voltamos com
o nosso revisaço para o exame da OAB, que acontece domingo, e todo mundo do espaço vai passar. A questão número 4, eu escolhi por conta de ser um assunto que cai correntemente, que é publicidade. E vocês só vão encontrar publicidade no Código de Ética e Disciplina, tá certo? A resposta a essa questão de acertos e desacertos vocês vão encontrar nos artigos 30 e 33 do Código de Ética e 70 da OAB, porque eles botam uma casquinha de banana aí para vocês. Vamos lá. Letrinha A. É possível o anúncio dos serviços profissionais de advogados em outdoor, desde que o advogado faça com discrição quanto ao conteúdo e à forma. A gente sabe que outdoor é proibido, eu vou botar logo aqui para vocês, artigo 30 do Código de Ética, que diz que o anúncio sob a forma de placas pode ser colocado na sede profissional ou na residência. Não pode ser na pracinha, não pode ser na rua, não pode ser na esquina, ok? Ele deve observar a descrição quanto ao conteúdo e forma, né, letras, cores de letras, sem qualquer aspecto mercantilista, vedada a utilização de outdoor ou equivalente. Prestem atenção, outdoor ou equivalente. Placa de escritório que tem o mesmo tamanho de um outdoor, mas não está na rua, mas está na sede do escritório, não é? Na sede do nosso escritório a gente pode botar uma placa, mas essa placa não pode ser equivalente ao tamanho de um outdoor, ok? Outdoor, televisão, rádio, são totalmente, partes externas de veículos são totalmente proibidas no anúncio do advogado. Letrinha B. Não há problema na mera divulgação dos nomes dos clientes na publicidade de advogados, já que esta é uma forma de atrair pessoas com os mesmos tipos de problemas jurídicos. Vamos ver se está certo? Desculpem. Artigo 33 do Código de Ética e Disciplina. O advogado deve abster-se de divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas. Né? O advogado não pode anunciar dizendo de quem é advogado. Então, a resposta está incorreta. A B, que a gente acabou de ver, tá? A letrinha C diz assim: a seccional da OAB em que está inscrito o advogado anunciante poderá abrir processo disciplinar contra ele, desde que haja representação de um dos seus clientes arrolados no anúncio. 2 erros, tá? Para mim aqui. 2 erros na letrinha C. Primeiro erro. Quem é o conselho seccional competente para apurar as infrações disciplinares? É o conselho seccional em cuja base territorial ocorreu a infração. Aqui não está dizendo que ele anunciou, né, ou que esse anúncio foi na sede no domicílio dele. Ele pode ter colocado um anúncio que não seja: eu sou advogado em Pernambuco, resolvo colocar um outdoor no Rio de Janeiro. Quem vai ser o conselho seccional competente? Vai ser o conselho seccional do Rio de Janeiro. Então a pegadinha está: a seccional da OAB em que está inscrito, não, é a seccional da OAB onde o outdoor foi publicado, tá? E não há necessidade de haver representação de um dos seus clientes, porque a OAB tem dever, é mais do que direito, ela tem o dever de instaurar o processo disciplinar toda vez que ela encontrar indícios da prática, da suposta prática de uma infração disciplinar, tá certo? A letrinha D diz que o anúncio em outdoor é tipificado como imoderado e vedado pelo Código de Ética e Disciplina. É a resposta correta. A gente já viu o artigo 30, a gente já viu o 33 e eu coloquei aí o 70,
que fala exatamente da competência. O poder de punir disciplinarmente compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Aquela respostinha que a gente viu, onde ele tem inscrição principal, começa toda errada. Não é? Quem teria o poder de punir disciplinarmente seria o Conselho Seccional do local onde foi publicado o outdoor. Captaram a pegadinha? Pois é. Então a gente vai parar de publicidade e vai falar no assunto que tem, pelo menos nos últimos 3 exames, tem caído com mais frequência, que não é muito fácil. Mas eu vou dar uma dica para vocês. A OAB é um órgão, tá? Ela se divide no Conselho Federal, nos conselhos seccionais, nas caixas de assistência e nas subseções. Esses são os órgãos da OAB, ok? A hierarquia também é essa: Conselho Federal, conselhos seccionais, caixas de assistência e subseções, tá certo? A competência do Conselho Seccional, a lei diz que o Conselho Seccional exerce e observa no seu território as mesmas competências do Conselho Federal. Então a dica que eu dou é o seguinte: quando o assunto for de abrangência nacional, exercício da advocacia, exame de ordem, inscrição, incompatibilidade, impedimento, essas matérias são matérias que só podem ser tratadas no âmbito do Conselho Federal, são da competência dele, tá certo? Matérias que são da competência do Conselho Federal, mas abrangem o território do Conselho Seccional, é competência do Conselho Seccional. Na questão que eu escolhi para vocês, essa foi eu que fiz, viu? Diz assim, é para confundir mesmo, para vocês aprenderem de vez. Para intervenção em caixa de assistência, é necessário quórum de presença de 2/3 das delegações do Conselho Federal. Está falso. Por que está falso? Quem é que tem competência para intervir na caixa de assistência? Conselho Seccional, né? Federal, Seccional, Caixa de Assistência e subseções. Quem intervém no Conselho Seccional, esse sim é o Conselho Federal. É só olhar a hierarquia, ok? Então, quem tem competência para intervir em caixa de assistência é o Conselho Seccional, não o Conselho Federal. A letrinha B também tem uma questão que muitos alunos meus presenciais confundem, tá? Compete privativamente ao Conselho Federal julgar em grau de recurso as questões decididas pelos presidentes dos conselhos seccionais. Para mim aqui, vocês têm que separar 2 coisas. O presidente do Conselho Seccional, muitas vezes, ele atua como órgão julgador. Não é verdade? No processo disciplinar, por exemplo, quando o relator opina pelo arquivamento liminar, quem determina o arquivamento é o presidente. Quando o relator do processo disciplinar opina pelo indeferimento liminar, que já é uma segunda fase, quem determina o arquivamento é o presidente, certo? Isso ele age como julgador. Quando ele age como julgador, as decisões que são proferidas por Sua Excelência são julgadas em grau de recurso pelo próprio Conselho Seccional que ele pertence, quando ele é órgão julgador. Mandou arquivar um processo disciplinar, arquivamento liminar. Alguém quer recorrer da decisão, vai recorrer ao próprio Conselho Seccional. A outra situação é quando o presidente do Conselho Seccional é o representado num processo disciplinar. Quando Sua Excelência é representado, é o acusado de um processo disciplinar, quem tem competência para julgar, não é nem em grau de recurso, para julgar em primeiro grau, os presidentes dos conselhos seccionais, é o Conselho Federal. Distingam bem, como órgão julgador, cabe recurso da decisão dele ao próprio Conselho Seccional. Como acusado no processo disciplinar, cabe representação ao Conselho Federal, ok? A resposta está equivocada.
Não compete ao Conselho Federal julgar em grau de recurso, compete ao próprio Conselho Seccional. Compete aos conselhos seccionais determinar com exclusividade critério para o traje dos advogados no exercício profissional. Esta é a resposta correta. Ah, mas traje para o exercício poderia ser considerado como todo em território nacional. Não, não poderia porque a gente tem que pensar, né? É assim com a tabela de honorários, é assim com a anuidade. O Brasil é um país muito grande e cheio de peculiaridades, né? Você não pode comparar São Paulo com Amazonas, né? Em termos socioeconômicos, vocês não podem comparar. Então, a anuidade de São Paulo, com certeza, é muito maior que a anuidade do Amazonas. O clima que existe no Rio Grande do Sul não é o clima que existe no nosso querido Nordeste, né? Então, determinar com exclusividade critério para o traje dos advogados é privativo, exclusivo do Conselho Seccional. Não é de juiz que diz que tem que usar paletó e gravata em audiência. Claro que a gente deve ter compostura na vestimenta, mas não é juiz e nem é o Conselho Federal, é o Conselho Seccional. Então, a resposta certa é a letra C. A letrinha D diz que compete exclusivamente ao Conselho Federal representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais do advogado. Para a gente não demorar muito, eu vou passar na tela os fundamentos da resposta. Com relação à competência do Conselho Seccional para intervir nas subseções, vocês têm aí o artigo 58, incisos 15 e 11, com relação ao traje dos advogados. No regulamento geral, no artigo 105, ele informa que o Conselho Seccional, além do previsto no 57 e 58 do Estatuto, cumpriu os incisos 1, 2 e 3 do 54. O que diz o 1, 2, 3? Intervir parcialmente nas subseções, isso ainda é o regulamento geral, e na Caixa de Assistência. Deixa eu ver o que eu queria dizer para vocês aqui que é relevante, tá? Essa competência exclusiva do Conselho Federal, ela não é exclusiva. Por quê? No 105, inciso 1, está dizendo cumprir o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 54 do Estatuto. Tá? Artigo 54, coloquei agora. Compete ao Conselho Federal dar cumprimento a efetivas finalidades da OAB. Todos os órgãos da OAB têm essa competência. Tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Seccional têm competência de dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Tá? É uma competência concorrente. O Conselho Federal representa no Brasil todo e no exterior e em cada estado o Conselho Seccional. Representar em juízo ou fora dele interesses coletivos ou individuais dos advogados. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Essas atividades, essas competências, tanto tem o Conselho Federal, quanto os conselhos seccionais, quanto as subseções. Tá certo? Então, vamos voltar. A letrinha D está errada, porque não compete exclusivamente ao Conselho Federal. Representar em juízo os interesses, ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados, todos os conselhos têm. Conselho Federal, inclusive as subseções, ok? O fundamento de tudo que foi dito aí está posto para vocês nos próximos slides. E o 108, eu fiz questão de colocá-lo porque não se viu lá na letrinha A que o Conselho Federal, para intervir na Caixa de Assistência, precisa do quórum de 2/3. O que está errado ali é a competência, não é do Conselho Federal, é do Conselho Seccional. Mas o quórum de 2/3 está certíssimo.
O 108 diz que para a intervenção na caixa de assistência e nas subseções, e diz mais, né, no regimento interno do Conselho, e não se esqueçam da pena de exclusão, é necessário o quórum da presença de 2/3 dos conselheiros do Conselho Seccional, artigo 108 do Regulamento Geral. O 54 repete para vocês o que a gente falou sobre a chamada competência concorrente, ou competência que todos os órgãos da OAB têm. A gente fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês, a pressa é grande, eu tive que ser rápida. Qualquer coisa estou à disposição de vocês, via Espaço Jurídico, via meu e-mail, que eu já dei para vocês, meu Facebook, Solange Rosa Miranda. Estou à vontade também, à disposição, digamos assim, para resolver e atender vocês da melhor forma possível. Boa sorte, estarei torcendo com vocês de coração no domingo para que vocês detonem e acertem as 10 questões de ética e garantam a aprovação no exame de ordem por terem participado do curso do Espaço Jurídico, que é uma honra ser professora de lá. Beijo para vocês.